Vamos lá, retomando onde a gente estava. A gente falou sobre metodologia. Alguém tem alguma pergunta sobre metodologia do trabalho? Sobre como elaborar? Sobre o trabalho que a gente está analisando aqui? Parece que está tudo tranquilo, então. Professor, nesse caso aí, foi demonstrada a metodologia que seria usada nesse ensaio aí. Isso. Se a gente escolher uma metodologia, exemplo, igual você havia comentado anteriormente, de analisar por um método qualquer, a gente vai ter que primeiro descrever esse método, depois como a gente implementou, basicamente. A descrição do método, ela pode vir no referencial teórico. Quando ele vai falar de têmpera, que vocês vão ver mais à frente, ele fala de têmpera no referencial. Mas dependendo do método em si, ele pode ter a metodologia também. Se não for uma explicação muito grande sobre o método, ele pode dar a metodologia direto. Por exemplo, ele colocou um cálculo aqui. Se fosse algo muito extenso, poderia descrever melhor no referencial e só dizer que vai fazer a metodologia. Se for uma coisa mais simples, pode colocar a metodologia direto. Como está aqui, explicando como cada uma das partes. Tudo bem? Beleza. Vamos retomar aqui. No referencial teórico, como o trabalho dele fala sobre ácido damasco, ele já começa com o tema principal. Então, recomendo isso a vocês. Vou trabalhar com motores elétricos. O primeiro tema, motores elétricos. Então, sempre focar inicialmente na parte principal do trabalho de vocês, seguindo uma ordem cronológica. Então, aqui, nós vemos aqui um parágrafo, tem uma referência, outra referência. Aqui ele já, mais uma vez, também é uma referência. Aqui, se fosse reescrito, ficava melhor. Isso aqui que modificou depois. Então, no mesmo parágrafo, nós temos duas referências. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês, cuidado com o tamanho dos parágrafos. Tem não ficar muito grande, nem muito pequeno. Eu reparei que no trabalho de vocês costumam colocar muito trabalho de duas linhas, muitos artigos, muitos parágrafos de 2 e 3 linhas. Isso não é recomendável. Também não precisa de um parágrafo de 20 linhas. Pode tentar fazer uma certa divisão. 6 linhas, 7 linhas, 7 linhas, 8 linhas, para não ficar nem muito cansativo de ler, nem muito curto, sem apresentar a ideia em si. Então, aqui, uma referência, outra referência. Então, duas por parágrafo. Então, mais uma aqui, uma referência. Também falando alguma coisa. Não precisa numerar 2, 1, 2, mas se quiser colocar, não tem problema não. Você fica por sua conta. Se a pessoa quiser fazer muitos passos, eu recomendo que se separe para não ficar bagunçado. Se for coisas mais simples, de um parágrafo para outro, consegue falar tranquilamente. Aqui, uma coisa que eu não recomendo que vocês façam, que eu conversei com o Luan depois. Ele tem a referência aqui, a referência aqui de novo, a referência aqui de novo. É só você dizer que Fazin em 2011 fez isso, depois você coloca o autor, aí vem aqui e fica, ó. O autor utiliza a liga obtida deste trabalho para não ficar uma coisa repetitiva. Já que você está falando, aqui nem precisa, porque está falando dos resultados aqui. Os resultados obtidos foram adquiridos. Aqui é um exemplo, Henrique. Por que não precisa de referência? Você está falando o que o outro fez, mas você está só citando, parafraseando. Então a referência já foi lá em cima. Aqui você está falando uma coisa no geral, do que a pessoa encontrou de resultado. Isso aqui é o que você está dizendo. A frase, o texto aí escrito, é de autoria sua, mesmo comentando o que alguém fez. Esse aqui é um exemplo do ácido damasco, para quem não conhecia. Ele fala sobre ácido base, que a escolha do ácido, a escolha do ácido base também faz parte do trabalho. Posteriormente, óleos vegetais, que é um dos temas mais relevantes. Ele fala sobre diferentes tipos de óleo, para depois chegar no óleo que
interessa para ele. Então, não é chegar diretamente falando apenas do tema de vocês. Então, é falar de um tipo de motor, falar dos outros tipos de motores também. Uma passadinha rápida. Existem esse tipo. O meu tipo é esse. Mestre, Oi, pode falar. volta na imagem da faca. Entendi. Porque a minha dúvida era essa, essas imagens devem ter referências também? Sim, aqui não está correto, não. Tanto que a gente tirou ela depois. Não é assim que faz a referência. Lá no material tem. Isso aqui a gente tirou essa imagem depois que ela. Tudo que a gente tirou Uma depois. outra dúvida, mestre. Oi, fala. No caso de eu demonstrar cálculos do meu caderno, eu for tirar foto, então eu posso colocar essa foto disposto no trabalho? Se for um cálculo que você fez, você utiliza inserir equação e coloca as informações lá. Não posso escanear meu caderno e publicar? Não, não é uma coisa que não é uma prática comum. Eu nunca vi isso, na verdade. Então, no caso, seria só fórmulas. Sim, as fórmulas, sim. Você poderia colocar também, quando você coloca assim, inserir equação, você consegue colocar os valores. Quer ver? Vou fazer um exemplo aqui Entendi. para vocês Já verem. entendi. O cálculo, então, basicamente, é só para aluno, para entender na hora da aula. Então, no caso de trabalhos, de artigos, etc., só demonstra a fórmula e o resultado, e acabou. Isso, ótimo. Quer ver um exemplo aqui? Se você quiser colocar o resultado todo, você coloca aqui 2 em cima, 3 embaixo, aí coloca na frente. Aí, opa, só um minutinho. Aí você está continuando na parte de equação. Você pega e coloca um igual. E coloca o resultado aqui na frente. Se quiser colocar. Mas para o trabalho em si, coloca a fórmula, coloca as informações que você utilizou, não precisa colocar nesse formato igual eu coloquei aqui, você coloca, digamos que em cima seja um número de vezes e embaixo a carga. Com o número de vezes tal, a carga tal, utilizando tal em equação, o valor encontrado foi esse. Pronto, simples assim, você não precisa demonstrar todo o cálculo que você fez. Beleza, Alencar? É porque tinha esse medo de, ter que demonstrar, porque senão vai falar que eu plagiei o cálculo de alguém, entendeu? Não, Como não. acontece em aulas, igual, a prova de um tá igual a do outro, só que um tá só o resultado, o outro não tem cálculo, então o cara plagiou, digamos Pô, assim. cara, é que prova é complicado, né? Aí a gente já foge um pouco. O trabalho você pode ficar um pouco mais tranquilo. Se eu botar a referência na prova de cálculo que eu peguei do colega, dá para aceitar, professor? Rapaz, não vem de graça não, pelo amor de Deus. Eu já li tanto trabalho hoje. Não, não tem como não. Vamos focar aqui, pelo amor de Deus. Ai, ai. Aqui, pessoal, um exemplo que vocês me perguntam para que eu serve olhar o trabalho de alguém. Aqui no referencial teórico só tem trabalho das pessoas. Aqui, ó, isso aqui é uma frase que ele mesmo escreveu. Ele fala sobre meio ambiente. Beleza. Aí ele vem uma referência, outra referência, falando sobre trabalho. Esse cara que fez esse trabalho apresentou um óleo. Esse outro que fez outro trabalho. Esse outro fez outro trabalho. Então, tudo isso que está sendo observado aqui é referenciado de outros trabalhos. Então, o referencial teórico de você vai ser composto dessa maneira. Isso aqui também é uma frase genérica, então não precisa de referência. Aí tem uma referência, outra referência, no mesmo parágrafo, outra referência. Então, referências têm que fazer sentido e tem que ter uma relação uma com a outra. Não é só pegar uma referência solta e colar junto com a outra sem contexto, só para deixar claro. E, professor, o que é Ah, esse ETAL na referência? isso aqui é etiálcool que eu comentei na sala com vocês. Quando você tem mais de 3 autores, você não coloca todos no texto.
Por exemplo, artigo de medicina tem 20 autores. Você não vai colocar os 20 nomes aqui. Você vai colocar o primeiro e et al., quer dizer, entre outros. E com o ano de publicação. Isso que eu comentei na aula. Sim, valeu. Bom, mas beleza, pode perguntar, fica à vontade. E aqui depois, nós temos aqui um parágrafo de 2 linhas. Não recomendo que vocês façam isso. Então procurem encaixá-lo no melhor contexto possível depois. E aqui mais uma referência, outra referência, mais uma referência. Então você pode observar que as referências circulam por todos os parágrafos. E não é a mesma. Pode ver que tem. Ela pode se repetir durante o trabalho, até ideal que isso aconteça na resolução e nos resultados. Mas no trabalho em si, ela não fica se repetindo, não. Muito não. Professor, Claro. no caso desse et al. Aí, quando são apenas 2 autores, exemplo, você vai fazer uma citação, pode colocar apenas um nome ao invés dos 2? Não, menos de 3 autores, você tem que colocar os 3 nomes. Ou 2 nomes. Eu digo na citação, não na bibliografia. Até Não, mesmo na citação, tem que colocar ambos? Sim. Acima de 3 você não coloca. Beleza? Ok. Por exemplo, se for Nascimento e Gracioso, estava aqui, Nascimento e Gracioso. Ia estar aqui disposto dessa maneira. Aqui, ó, quer ver? Assim. Se fosse aqui dentro do parênteses, fica diferente. Então, ponto e vírgula, tudo maiúsculo. Dessa maneira aqui. Lembrando que o et al., pessoal, só tem o ponto no al. O et não tem ponto, não. Isso é latim. Ele fala sobre o trabalho, cita tabelas. Podem usar figuras, pessoal, figuras e tabelas, desde que elas tenham sentido e agregam ao trabalho. Então, figura faz muito bem para o trabalho. Desde aquela figura gigante que toma a conta da página toda, né? Mas as figuras fazem muito bem ao trabalho. Ela acrescenta informação. Então, o máximo de informação que ele conseguiu distribuir aqui por figuras foi utilizado. Então, falou sobre o que ele pretende utilizar. Então, não é um projeto ainda, não tem nada de informação. E ele se encerra um referencial teórico falando sobre os óleos vegetais. E acabou. Aí vem as referências. Então, vamos contar quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Esse aqui está um pouco fora da curva. O normal, mais como se observar, são 15. Entre 10 e 15. Esse está um pouco mais, porque é um tema um pouco mais específico. Depois, quando nós vamos trabalhar o TCC2, eu retirei alguma dessas referências e incluí outras de melhor qualidade. Aqui nós temos referência de congresso, tem referência de revista, que é uma revista, nesse caso, é uma revista boa. Tem a norma, tem uma dissertação, tem outra revista, tem aqui um livro, revista. Mestre, Oi, pode falar. dentre essas referências, qual que está errada? O que? Mal feita? Qual que não era para estar aí? Não, qual que não era para estar? Por exemplo, essa revista Olos aqui, ó, é uma revista de baixíssimo impacto, ela não é indexada em nada, então ela não tem valor. Se eu tivesse que retirar uma agora, seria essa. Seguindo aqui. Então, tudo que for de revista, melhor. Então, revista. A revista de um impacto razoável, né? Que ela não tem impacto nenhum. Aqui, ó, revista em inglês. Isso aqui é uma maravilha. Colocou no trabalho, está na página. Então, aqui tem congresso. No caso, os congressos, geralmente a pessoa que publica no congresso publica também em revista. Então, vocês procurem o título. Se puder citar a revista, melhor. Isso aqui, quando a gente modificou o trabalho, eu acrescentei outras referências de fora. Essa revista aqui, ó.
Tecnologia Metalúrgica, Materiais e Mineração. Excelente revista. Então, para mim, a melhor referência desse trabalho é essa aqui, que é de uma revista muito bem conceituada. Agora eu vou abrir a pergunta de vocês. Vou parar aqui.